Ah, paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amados queridos. Aqui que vos fala o presbítero Fernando Silva. Agora são 10h30, aleluia. A programação começou um pouco atrasado, porque tive que fazer uma coisa aqui. Mas estamos aqui, aleluia, glórias a Deus, reunidos nesta programação maravilhosa. Qual é o programa Manhã com Cristo? Eu aqui, Fernando Silva, e você aí, meus irmãos e meus amados, meus amigos. Vamos entrando aí, compartilhando, vamos curtindo, vamos fazendo aí o ID do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para estar sempre conosco aí quando surgir aí essa programação, para que você venha, aleluia, sentir a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha e na sua vida. Lembrando você que você é o nosso convidado especial. Eu sempre falo que sem vocês, meus irmãos, eu não conseguiria fazer esta linda programação maravilhosa. E tendo você aqui, meu irmão, tendo você aqui, minha irmã, fazer esta para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. Eu gosto, aleluia, de estar sempre aqui, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus juntamente com vocês, meus irmãos. Aleluia. E Deus, Ele é fiel, aleluia, para fazer o melhor na sua e na minha vida. Vamos orar, vamos dar início a essa linda programação. E lembrando você que sempre você, aleluia, é primeiro, ou seja, sem você nada nós podemos, aleluia, estar fazendo aqui, né? Sem a provisão de Deus, né? E vamos orar para dar início a essa programação. Grandioso eterno Deus, Pai da eternidade e Príncipe da paz, Senhor dos exércitos. Estamos aqui, ó Pai querido, unidos e reunidos na Tua presença para louvar e exaltar e glorificar o Teu maravilhoso santo nome, Senhor. Aleluia, eu creio, ó Pai querido, que o Senhor é o Deus, aleluia, que tudo pode, é o Deus, aleluia, que tudo, aleluia, está nas palmas das Tuas mãos, e eu glorifico e exalto o Seu maravilhoso nome. Eu creio, ó Pai querido, que cada um que está aqui orando, glorificando, exaltando, dando, aleluia, o perfeito louvor para Ti, vai estar, aleluia, apto, ó Pai querido, a receber as Tuas bênçãos, Senhor. Vai entrando no lar, vai entrando, Senhor amado, aleluia, no serviço, vai entrando na casa, Pai querido, de cada um que está, aleluia, assistindo esta programação maravilhosa. E eu creio, ó Pai, que o Senhor é o Deus que faz milagre. Entra, aleluia, na casa, no lar, no serviço, ou seja, onde o ambiente que essa pessoa estiver, ouvindo, aleluia, essa programação, que o Senhor venha falar com ela, em nome de Jesus. Vamos lá de louvor, em nome do Senhor, e vamos glorificar e exaltar o nome de Jesus, né? É muito bom, é muito gratificante quando nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor. E damos glória, né, irmãos? É muito bom honrar, aleluia, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos lá, né? Vamos de louvor. Eu quero que você, aleluia, medita na letra desse louvor que eu vou colocar agora. E já deixando você aí, aleluia, apto. Para quê? Para, aleluia, estar também pedindo o seu louvor, pedindo a sua oração, né? Porque o Senhor, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu quero que você, meu irmão, aleluia, venha compartilhar comigo, comenta aí essa programação, como é que tá chegando aí o áudio no seu celular, né? Deixa eu só dar uma verificada aqui no negócio aqui, irmãos, pra gente colocar um louvor lindo e maravilhoso para você aí, em nome do Senhor Jesus. O áudio no seu celular, né? Deixa eu só dar uma verificada aqui no negócio aqui, irmãos, pra gente colocar um louvor lindo e maravilhoso para você aí, em nome do Glória a Deus. Ao vivo é assim mesmo, irmãos. Ao vivo é assim mesmo, né? Eu quero aqui já pedir perdão para os irmãos se está saindo algo, né? Que não seja aí do agrado dos irmãos, mas é assim, irmãos, programação ao vivo, sempre tem uns impasses, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus,
nós vamos estar sempre fazendo a vontade de Deus, né? Que é isso que Ele quer para a minha e para a sua vida. Ele quer que eu e você, aleluia, venhamos glorificar e sempre exaltar o nome dEle. A graça e o Senhor, né? A graça do Senhor, ela tem que estar sempre prevalecendo no meu e no seu coração, né? Grandemente. Já vou colocar aqui o louvor para você, meu irmão, para você, minha irmã. Está ouvindo aí, né? Esse louvor maravilhoso, a qual o Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Tá dando uns desempartes aqui, irmãos, mas nós vamos estar sempre arrumando, tá? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá de louvor? Vamos de louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. Valesca Maísa, eis-me aqui, aleluia. Esse louvor, meus irmãos, eu gosto muito, né? Gosto muito porque ele é muito lindo e fala muito ao meu coração. Com certeza pode falar no seu coração. Rodeado de glória, eis adorar 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de
conosco, Jesus. Envia-me. Eu estou aqui pra ti. Como dizer não para o teu chamado? Se me para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Levante suas mãos lá em cima e diga isso, vai, vai. Somente pra tua glória. Agora toda tua e de mais ninguém, de mais ninguém. Hoje para sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, a glória é tua, tua. Não importa o quão usado eu sou, a glória é tua, a glória é tua, a glória é tua, Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Que louvor lindo, maravilhoso, né? Da Valesca Maísa. Eis-me aqui, onde nós como servo de Deus, nós como servo do Deus Altíssimo, nós temos sempre que declarar esta mensagem. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, né? Nós temos que estar sempre disposto a ser usado pelo Senhor, aleluia, da glória, né? O Senhor dos exércitos, o Senhor, aleluia, de todos, aleluia. Nós temos que estar sempre, aleluia, disposto a estar na presença de Deus, louvando, glorificando, exaltando, dando, aleluia, honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aleluia, glória a Deus. É muito bom, é muito gratificante nós entendemos a nossa posição na presença de Deus, né? Qual é a sua posição na presença de Deus? Qual é a minha posição na presença de Deus, né? Nós temos que entender, meus irmãos, que nós nascemos para quê? Nascemos para adorar, nascemos para servir ao Deus de alegria, ao Deus, aleluia, onisciente, onipotente, onipresente, aquele que é digno, aleluia, de toda honra e toda glória. E quando nós dissemos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e declaramos que nós estamos à disposição, aleluia, para receber as suas bênçãos, ou seja, à disposição para servir a este Deus, nós fazemos que nem esse louvor. Eis-me aqui, aleluia, usa-me, aleluia. Peça para que o Senhor venha te usar. Peça para que o Senhor venha ser, aleluia, primórdio na sua vida. Ou seja, se o Senhor, aleluia, não falar contigo, se o Senhor não te ouvir, aleluia, nós estaríamos, sabe como? Nós estaríamos sempre dispersos. Mas o Senhor, Ele está aqui, aleluia, Ele está aí fazendo a vontade dEle. E olha só que o livro de Salmo, aleluia, 19 e 1 vai dizer para mim e para você nesta manhã maravilhosa, aleluia. Agora são, para a honra e glória do Senhor Jesus, 10 horas e 45 minutos. Nós começamos atrasado, mas estamos aqui, aleluia, louvando e glorificando, dando um tapa na cara, aleluia, do inimigo, porque, aleluia, o vencedor, aleluia, somos eu e você. Nós somos mais do que vencedores para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós entendemos, meus irmãos, aleluia, que o Senhor, aleluia, Ele é conosco, né? Ele diz na tua palavra que jamais nos deixaria, aleluia, órfão, ou seja, jamais Ele nos abandonaria. Ele iria ao Pai e voltaria para buscar uma igreja lavada e remida no teu sangue. Se você é, aleluia, a igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus, você é mais do que vencedor, aleluia, na palavra do Senhor. É Ele que nos diz, é Ele que nos fala, é Ele que nos dá, aleluia, esta certeza de salvação. E se você, aleluia, glórias a Deus, você é salvo para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio que
grande vitória o Senhor já te deu, em nome do Senhor Jesus. Está conosco aí o nosso pastor Kleber, aleluia, aleluia, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor Kleber, que o Senhor Deus venha te abençoar grandemente, a sua família, a irmã Regilene, o nosso irmão, o seu filho, para a honra e glória do Senhor Jesus. A tua casa venha ser, aleluia, uma bênção nas mãos do Senhor. Como é que está chegando aí essa programação aí no seu celular, pastor Kleber? Aleluia. Não deixa de compartilhar, de, aleluia, de comentar, como fez, aleluia, o nosso pastor Kleber, né? Ele está dizendo aqui, ó, quero oferecer o louvor Cristina Mel, depende de você, ô glória, para todas as igrejas, aleluia, para toda a igreja. Então, meu irmão, faça que nem o nosso pastor Kleber, aleluia, peça um louvor, aleluia, glórias a Deus, e comenta também, ofereça esse louvor, aleluia, porque tem pessoas necessitadas nessa manhã, aleluia, precisando de uma palavra, aleluia, ou seja, precisando de um louvor, precisando talvez também de uma oração, e você tem, aleluia, a autoridade, você tem a oportunidade de estar fazendo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui o livro de Salmo, uma meditação para o irmão, aleluia, e já vamos passar o louvor aí do nosso pastor Kleber, né? Cristina Mel, depende de você, ô glória. Só depende de nós mesmos, viu, pastor Kleber? Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá. O louvor, a mensagem é Salmo 19 primeiro. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, o céu declara glória e você também tem que dar glória ao Senhor, aleluia. E o firmamento, aleluia, anuncia a obra das tuas mãos, ou seja, tudo isso que foi criado, aleluia, para a honra e a glória do nome dele, aleluia. Nós temos que anunciar, nós temos que proclamar, aleluia, o feito do nosso Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. E o verso 2, um dia, aleluia, faz declaração a outro dia, ou seja, o dia de segunda faz declaração para a terça, e terça para a quarta, e assim vai. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ou seja, não há linguagem nem fala aonde não se ouça a sua voz. Ou seja, a sua língua se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neste pôs uma tenda para o sol. Aleluia. E o 5 para terminar. O qual é como um noivo que sai do seu talamo, né? Aleluia, glórias a Deus. E se alegra como um herói, aleluia, a correr os seus caminhos. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir aí, aleluia, o louvor do nosso pastor Kleber, e já dizendo, aleluia, só depende mesmo de você, meu irmão, aleluia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Já, aleluia, convidando você, meu irmão, que ainda não ainda conheceu, aleluia, esse Deus que nós, aleluia, serve, né, pastor Kleber? Esse Deus que nós, aleluia, adoramos, é um Deus maravilhoso, é um Deus, aleluia, o qual não, aleluia, perde batalha, é um general, aleluia, a qual ele é o nosso general. E quando nós falamos que o Deus que nós servimos é o nosso general, aleluia, nós acreditamos que nós não saímos de batalha, né? Nós não saímos nunca em batalha sozinho. Nós sempre temos aquele, aleluia, a qual confiar, que é o nosso Deus. Então, meus irmãos, se você tem um Deus, aleluia, e você crê que ele é o Deus, aleluia,
que Ele está na frente das tuas guerras, ou seja, quando você está perdido, ou seja, atribulado, ou seja, também com desânimo, né, para guerrear, você tem que acreditar nesse Deus, você tem que falar que você, aleluia, depende desse Deus. Ou seja, nós dependemos de um Deus que é verdadeiro, corajoso, Ele não perde batalha, Ele é general de guerra, e quando a batalha vem para a sua vida, sabe o que acontece? Ele entra na frente, ou seja, Ele é o linha de frente para vencer a sua guerra, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos, aleluia, acreditar neste Deus e confiar em nome do Senhor Jesus. Já ouvimos aí, vamos ouvir o louvor do pastor Kleber, e já deixando aí uma oportunidade para que você também venha, aleluia, pedir o seu louvor em nome do Senhor Jesus. Tudo, pare de sofrer. Quer de volta a sua paz, que as esquinas deste mundo lhe roubaram, e se sente sem valor. Seu castelo de areia o mar levou, e tentou mais uma vez, tudo ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Só entregue a Ele todo o seu viver. Oh, glória! Depende de você, meu irmão. Toma a decisão. Seu castelo de areia o mar levou, e tentou mais uma vez, tudo ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Sabe qual é? Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Depende
Glória a Deus, aleluia, que louvor lindo, maravilhoso, né? Oferecido aí pelo nosso pastor Kleber, ele está compartilhando aí, ele está participando desta programação maravilhosa. E é bom, irmãos, é lindo, gratificante. Imagina você dentro do seu serviço, ali, aleluia, às vezes você não tem nada para ouvir, você não tem nada para fazer, né? Você está ali com uma concentração, né, ali no seu serviço. E aí você entende que tem uma programação que está, aleluia, sendo feita, né? Na oportunidade aí de você poder participar, de você poder falar. Olha, vou mandar para o meu esposo, vou mandar um louvor romântico aí para o meu esposo, vou mandar um louvor de pregação, um louvor de palavra aí para o meu filho, para a minha filha que está na escola. Ou seja, irmãos, é muito bom a gente saber que tem, aleluia, pessoas fazendo, aleluia, a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós entendemos, meus irmãos, que nós, aleluia, temos a oportunidade, né, de evangelizar, de fazer, aleluia, o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na beleza da tua santidade, né? E aí, às vezes, nós deixamos passar a oportunidade, né, de poder abençoar alguém com um louvor, que nem eu vou passar esse louvor agora, da Rose Nascimento, né? Um louvor que eu gosto muito, né? O louvor que fala sobre Jó, né? Fala sobre Jó e fala sobre o que Jó passou na sua vida, né? A qual você, se nós passássemos pelo menos um terço das coisas que Jó passou, a perca da sua finança, né? Um homem que era o mais rico ali na cidade, ali no uso de qual Deus, né? Nós vamos ver que ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Aleluia. É tão gratificante quando nós entendemos que nós podemos... Deus é que nos dá, né? Nós vamos ver que Deus é que nos dá. Bendito é eu receber algo de Deus. Mas vou bem dizer também, se caso eu perder. Ou seja, por quê? Porque Ele que dá, é Ele que, aleluia, nos estabelece aí a saúde, a nossa vida, né? Se nós estamos de pé, se nós estamos com saúde, é porque o Senhor, Ele nos deu, aleluia, a oportunidade para ter esta saúde, né? E nós vamos entender que Jó, ele tinha saúde primeiro. Olha só que interessante. Jó tinha saúde, Jó tinha dinheiro, Jó tinha família estabilizada, né? A Bíblia vai dizer que ele tinha 10 filhos, né? E aí nós vamos ver que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E aí nós vamos ver que Jó ele tinha tudo, tinha a esposa, tinha o casamento estabelecido. Mas quando, aleluia, Satanás, ele olha para Jó, ele estava seguindo, né? Ele estava seguindo ali a história de Jó, porque para a pessoa dizer para você, aleluia, e para outra pessoa e dizer algo de você, com certeza ela está estudando a sua vida. E nós vamos ver que nós temos que ter entendimento que o nosso, aleluia, adversário das nossas vidas, ele também, ele está de olho em mim e em você, nas nossas ações, nas nossas atitudes, tanto quanto ele foi até Deus, aleluia, se apresentar junto com os filhos de Deus, ele foi se apresentar também. Mas ele não foi fazer aquilo que, aleluia, os filhos de Deus, aleluia, foram fazer, que foi, aleluia, falar com Deus, ou seja, se apresentar a Deus como servo. Não, ele foi na posição de acusador, ou seja, ele está, aleluia, nesse ambiente, ou seja, ele está nesse mundo como acusador. E lá no céu também, quando, aleluia, chegar o grande dia, ele vai estar também na posição de acusador. E nós vamos entender, meus irmãos, aleluia, que grande bênção de vitória o Senhor deu para Jó. Sabe por quê? Porque Deus, o mesmo Deus, aleluia, que está aqui presente neste lugar, onde ele diz que eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ou seja, ele é o primeiro, ele é o último, ele sempre será, aleluia, e ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então o mesmo Deus que agiu lá na vida de Jó,
Ou seja, é o mesmo Deus que está, aleluia, presente aqui neste lugar. E nós vamos ver que Jó ele foi restabelecido tudo, aleluia, em dobro. Sabe por quê? Porque a fidelidade, meus irmãos, ser fiel a Deus é o mais importante para mim e para você, aleluia, nesta vida. Nós, como servo de Deus, nós temos que ser fiel a Ele. Ou seja, a crença, nós temos que crer neste Deus. Então, nesta manhã, aleluia, nesta programação, eu creio que você está como, aleluia, servo de Deus, um servo fiel, um servo verdadeiro, um servo que não perde, aleluia, não deixa, aleluia, a peteca cair, ou seja, você está firme na rocha, ou seja, você está firme em Jesus Cristo, porque somente Ele, aleluia, é que te dá, aleluia, a autoridade para que você venha falar com propriedade da obra e dos feitos de Jesus. Então vamos para, aleluia, esse louvor de Jó com Rose Nascimento, e eu peço que você vá entrando aí, vai compartilhando, vai fazendo parte desta programação juntamente comigo. Faça que nem nosso pastor Kleber, anuncia aí, fala, aleluia, o que você tem para falar com Deus, aleluia, ou seja, entrega a mensagem que você tem que entregar para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui nós estamos para fazer essa programação, eu aqui e você aí, em nome do Senhor Jesus. Rose Nascimento, Jó. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Aleluia. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não duvide não, meu irmão, aleluia. Contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Oh glória, aleluias. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo
roubasse os bens do seu ungido, deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos, deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não quer tu aceitar. Oh, que mensagem linda, né, meu irmão? Aleluia. Trazendo para os nossos dias de hoje, não está sendo assim? Não está sendo diferente, meus irmãos, aleluia. Está sendo igual, aleluia. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos que entender que o bem que o Senhor nos deu, aleluia, o bem que o Senhor nos deu, que nós aceita, né? Muitas pessoas estão só ligadas nas bênçãos, aleluia. Mas quando a adversidade vem, aleluia, quando Deus permite que venha a adversidade, os problemas para a sua vida, nós, aleluia, talvez nós murmuramos e maldizemos ao nosso Deus, né? Como fez, aleluia, nós vamos ver que Jó, ele foi fiel, ele foi temente a Deus, aleluia, a ponto de ele perder tudo, a ponto de Deus permitir que Satanás mexesse na finança, nos filhos, ou seja, mexesse de tudo que era, aleluia, de bênção de Deus para Jó. Mas aleluia, graças a Deus. E aí nós entendemos, como que nós pensamos? Mas o nosso Deus, ele não vai deixar o inimigo das nossas vidas entrar na nossa casa. O nosso Deus não vai deixar o inimigo das nossas vidas entrar nas nossas finanças. O Deus que nós servimos não vai deixar o inimigo das nossas vidas fazer isso e aquilo. Ei, cuidado, meus irmãos, não pensa dessa maneira. Aleluia. Você sabe por quê? Porque o que você vive aqui na terra, nós vivemos numa terra a qual é dominada já, aleluia, pelo inimigo das nossas vidas, né? Então, o que Deus está se importando, aleluia, para nós é a nossa salvação, ou seja, tudo isso vai ficar, tudo isso vai, aleluia, permanecer aqui na terra. Nós não devemos nos apegar com as coisas deste mundo, ou seja, tudo isso, dinheiro, riqueza, né, fama, todas as coisas do mundo vai permanecer na terra, aleluia, ou seja, não pensa que você está livre de passar por adversidade, né? A própria palavra de Deus vai dizer, olha, se você passares pelas águas, elas não se submergirão, e pelo fogo também não há de te queimar, aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele está contigo. Nós vamos entender que quando o Senhor está conosco, nós passamos pelos problemas, mas passamos com Ele. Ou seja, o Senhor, ele nos livra do problema, mas Ele passa conosco, aleluia, para que nós venhamos receber a vitória. Você só pode contar a vitória, meu irmão, se você passar por certos tipos de problema. Ou seja, eu sou assim, eu sou assado. Mas nós vamos entender, meus irmãos, nós vamos entender que todos aqueles que passou por algo e venceu, ele tem, aleluia, propriedade para falar sobre aquele, aleluia, acontecimento. E dizer justamente que passou, que teve, aleluia, a mão de Deus ali naquele lugar. Ou seja, nós vamos ver o problema ali de Daniel. Daniel, quando ele vai, aleluia, ele é pego e ele é jogado na cova dos leões, aleluia. Nós vamos ver que por causa da fidelidade que ele tinha com Deus,
Deus, ele foi jogado na cova dos leões. Poderia sim os leões ter devorado Daniel? Poderia, aleluia. Poderia sim, aleluia, Daniel não sair daquela, aleluia, daquela cova? Aleluia, poderia. Mas, aleluia, o que nós temos que entender é que Daniel, ele tinha a sua fé firmada, aleluia, em alguém. Ou seja, ele tinha um Deus a qual, aleluia, prometeu para ele que o livraria, aleluia, de, aleluia, estaria com ele, ou seja, em todas as suas, aleluia, ações. Ou seja, ele era, aleluia, servo do Deus vivo, Deus de Israel, aleluia, o Deus a qual, aleluia, ele tinha a sua fé firmada. Então, meus irmãos, muitas pessoas aceitam, aleluia, a palavra de Deus, passa a ser evangélico, passa a ser cristão, mas não tem aquela confiança e aquela fé, aleluia, em Cristo, né? Então nós temos que entender, nesta manhã, aleluia, nós temos um Deus que tudo pode, aleluia, nós temos um Deus que nós creamos, aleluia, e nós sabemos que Ele, aleluia, está aqui, aleluia, glórias a Deus. E ele pode, ele deve, aleluia, ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você, aleluia, almeja nesta manhã. Ele sabe qual é o seu problema. Ele sabe o que tem e o que não tem na sua despensa. Ele sabe o que você tem e o que você não tem na sua conta bancária. Ele sabe, aleluia, a situação da tua casa. Ele sabe, aleluia, o que você pode, o que você almeja comer e não tem, aleluia, esse alimento para se satisfazer a sua, aleluia, a sua fome. E ele está cuidando de você, mesmo sabendo de tudo isso, ele está cuidando de você. Ele está olhando para você, aleluia. E ele está dizendo, olha, simplesmente ore. Simplesmente me busque, simplesmente confia em mim, aleluia, simplesmente tenha fé em Deus, aleluia. Quando eu e você temos fé em Deus, aleluia, sabe o que acontece? Deus, aleluia, ele sabe o meu e o seu problema. Quero colocar aqui mais um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus, o louvor de Toque no Altar, tá? Aleluia, glórias a Deus. Esse louvor eu gosto muito, meus irmãos. Aleluia. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque esse louvor de restituição, aleluia, ele traz para mim bênçãos, né? Porque nós sabemos, aleluia, que se não for o Senhor para nos restituir, aleluia, como fez, né? Eu coloquei aqui o louvor da Rosa Nascimento sobre Jó, e eu quero também colocar esse outro louvor do Toque no Altar, restitui, sabe por quê? Porque eu creio, eu tenho fé, aleluia. Você tem fé que Deus pode restituir, aleluia, aquilo que você perdeu? Você tem fé que Deus pode restituir, aleluia, a tua família, restituir o seu lar, restituir a sua vida financeira, restituir tudo aquilo que você, aleluia, um dia você almejou e você conquistou, e o inimigo da minha e da sua vida foi lá e tirou, aleluia, e aí você fala, aleluia, graças a Deus, o Senhor permitiu que ele tirasse, mas agora eu creio, ó Pai querido, que se for da tua vontade, aleluia, que eu receba tudo de volta, ou seja, ou até 10 vezes mais, como Jó recebeu, que o Senhor faça segundo a tua vontade. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos não colocam a vontade de Deus na frente, aleluia, coloca a sua própria vontade, mas a minha vontade não é a vontade de Deus, aleluia. Se Deus falar aleluia, é bênção, é bênção. Se Deus falar não é bênção, não é bênção, aleluia, porque tem algo que vem para nós, meus irmãos, que não é bênção de Deus, aleluia, é tribulação, e às vezes nós pegamos como bênção, e aí a nossa vida se transforma, aleluia, totalmente, né? Mas, aleluia, o Senhor, ele está, aleluia, dizendo para você, se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Se ele te prometeu algo, ele vai fazer, aleluia. Promessa de Deus não cai, aleluia. Promessa de Deus não é, aleluia, uma promessa como um amigo ou uma amiga, ou seja, ou alguém que está querendo algo em troca, ele vai te prometer algo e você, aleluia, vai se alegar com aquela promessa, você vai fazer de altos e baixos
para você receber aquilo daquela pessoa que te prometeu. E aí quando você vai para receber, aleluia, algo, e aí você vai se decepcionar. Mas o meu Deus, o teu Deus que nós servimos, aleluia, quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele faz. E é isso que Deus tem, aleluia, prometido para você. Prometeu para você uma vida com abundância. Ou seja, uma vida a qual você, servindo a Deus, sendo fiel a Ele e fazendo a vontade dEle, pode ter certeza que se você passar pelas águas, Ele vai passar junto contigo. Se você, aleluia, passar pelo fogo ou passar por adversidade, por os problemas, Ele vai passar com você também. Então fica com esse louvor, restitui em nome de Jesus, de toque no altar. Vai querer o pão agora? Aleluia, glória a Deus. Louvor lindo, né, meus irmãos? Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Nós clamamos a Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus. Nós chamamos de volta tudo aquilo que foi roubado, Deus. Tudo aquilo que nós perdemos, Senhor. Os sonhos, os planos, Senhor. Meu Deus, aquilo que um dia já foi festa e hoje é luto, é tristeza, Senhor. Traz de volta, restitui, Senhor. Nos restitui, Deus. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nos restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Restitui, Senhor. Ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor
pecados, olhe para cima e clame ao Senhor. Oh Senhor, restitui. Assim como foi com a vida de Jó, Senhor, restitui a minha vida também, Deus. A minha casa, a minha família, Senhor. Os meus sonhos, Deus, restitui. Clame ao Senhor. Oh, recanta lá baixinho, clame, clame, clame. Oh, Senhor, traz de volta, Senhor. Sara a nossa dor, Deus. Derrama o teu azeite na nossa ferida, Senhor. Oh Deus, nós precisamos de ti, Senhor. Restitui a tua presença, Senhor, a tua presença em nossa vida, Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero trazer para você, meus irmãos, aleluia. Agora vamos entrar no momento, para honrar o Senhor Jesus, da palavra de Deus, da mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer apenas uma reflexão, aleluia, da parte de Deus para o seu coração, né? Não quero dizer para os irmãos, não vou ser muito enfático para os irmãos, vai ser somente para honrar o Senhor Jesus, uma reflexão sobre a fé. Aleluia, porque muitas pessoas estão perdendo a sua fé, estão perdendo a sua crença ao nosso Deus, aleluia, deixando, ou seja, se apostatando da fé, negando a Jesus Cristo e não deixando, aleluia, que o Senhor venha trabalhar na vida das pessoas. E nós vamos ver, meus irmãos e meus amados, que a Bíblia, ela nos deixa bem claro que a fé em Deus é, aleluia, o firmamento da nossa, aleluia, da nossa vida espiritual, né? Da nossa vida para com Deus. E nós vamos entender que sem ela, sem esta fé, é impossível agradar a Deus. Isso vai ser deixado bem claro para a minha e para a sua vida, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meus irmãos, que todos aqueles que entrou nessa programação, eu acredito que tem fé, aleluia, que o Senhor é o Deus que salva, cura, batiza, liberta, que é o Deus, aleluia, que faz milagres, né? E não vamos deixar, aleluia, que as adversidades, né, deste mundo, deste século, venha, aleluia, abalar a minha e a sua fé. Sabe por quê, meus irmãos? Os problemas, eles é grande, né? A Bíblia não vai dizer para mim e nem para você que
quando nós passamos a seguir a Cristo, a seguir esse evangelho, nós deixaremos de passar por problemas de dificuldade, né? E quantas pessoas estão com certeza passando por problema, por dificuldade, por crise, aleluia, emocional, né? Nós vamos ver que nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, a maior, aleluia, o maior problema de muitas pessoas são as crises emocionais, onde muitas pessoas estão deixando a emoção abalar a sua fé, abalar a sua vida com Deus, né? Onde o inimigo está apostando muito em mexer com o psicológico das pessoas, ou seja, mexer com aquilo que vai desanimar as pessoas, né? E a Bíblia vai dizer que lá em Tiago 2, primeiro em diante, olha só o que a palavra de Deus vai dizer, para nós ficar, aleluia, para que nós, aleluia, venhamos firmar a nossa fé, aleluia, a nossa crença no Deus que nós servimos. E é muito importante, meus irmãos, aleluia. Sabe por quê? Porque quando você firma a sua fé no nosso Deus, a qual o Senhor, aleluia, Ele é o verdadeiro conselheiro, o príncipe da paz, e Ele é aquele que, aleluia, derrota o inimigo, nós vamos ver que quando nós perdemos, aleluia, a noção do Deus que nós servimos, a nossa fé, aleluia, ela nos resgata, aleluia, a crença no nosso Deus. Então, quando você, aleluia, usa a tua fé, usa a tua crença, usa, aleluia, aquilo que Deus te deu de oportunidade para você se achegar a Deus, aleluia, nós vamos ver, nós vamos entender que Ele é, aleluia, primórdio na sua vida. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Tiago, aleluia, no livro de Tiago, 2 e versículo 1. Meus irmãos, ou seja, aleluia, é uma saudação de Tiago. Está dizendo, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ou seja, o Senhor, Jesus, ele não tem acepção de pessoas. Ou seja, a minha fé, a tua fé, nós, aleluia, somos unidos e reunidos na fé em Cristo. Ou seja, qualquer pessoa que querer se achegar a Deus, aleluia, qualquer pessoa que querer se achegar a Jesus, aleluia, o Senhor jamais te lançará para fora, aleluia, porque outrora, eu e você, quem éramos nós, para que nós, aleluia, estejamos aqui para dizer da palavra de Deus, ou seja, falar do evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem éramos nós, aleluia, nós, aleluia, eu mesmo não era digno de estar, aleluia, nem mesmo falando o nome de Jesus, né? Você que um dia, outrora, declarou a sua fé em Cristo, declarou a sua fé em Jesus, e agora você, aleluia, você passa a ser servo do Deus Altíssimo, e aí você deixa às vezes a adversidade, ou seja, você deixa as lutas abalar a sua fé, mas nós temos que ter a plena convicção e a plena certeza, meu irmão, minha irmã, que nada pode abalar a tua fé, porque a sua fé ela tem que estar firmada, ou seja, quando a Bíblia ela fala que, aleluia, foi o semeador lançou a semente, né, andando pelo caminho, foi caindo a semente, uma semente caiu, aleluia, na areia, outra semente caiu nos espinhos, outra semente caiu na rocha, e aí nós vamos entender, meus irmãos, aleluia, que acerca de que Jesus estava, aleluia, ensinando ali aquela parábola, dizendo, olha, quando a semente ela cai na areia, aleluia, vem, aleluia, as águas, ou seja, vem o problema e leva, então não tem como aquela semente florescer, ou seja, dar fruto, ou seja, aquela semente ela se germinar,
né? E sair, aleluia, algo de bom daquela semente. E quando a semente também, meus irmãos, quando ela cai nos espinhos, ou seja, aquela semente quando vai crescendo o fruto, aí os espinhos vai afogando. E quantas pessoas não se sentem assim, totalmente afogada? Ou seja, outrora ela sentia a presença de Deus, outrora ela louvava a Deus, ela pregava o evangelho do Senhor, e aí, aleluia, ao decorrer dos dias, ao decorrer, aleluia, dos anos, ela foi totalmente deixando, aleluia, de servir a Deus e deixando, aleluia, sendo totalmente afogada, ou seja, totalmente deixando a tribulação tomar conta do coração. E aí quando você se vê, quando você se olha, você já não está mais, aleluia, adorando a Deus, você não está mais buscando a Deus como era para se buscar, você não está mais a 100% como estava antes. Ou seja, a Bíblia vai dizer que quem é santo se santifica-se mais ainda. Ou seja, não tem que deixar, aleluia, mas eu já estou cheio de santidade, agora eu vou dar um tempinho. Ei, esse tempinho que você está dando, esse tempinho que você dá, aleluia, quando você vê, você estava 100%, aí agora você está 50%. E se você não vigiar, ou se eu não vigiar, se nós não nos vigiarmos, nós, aleluia, chegamos a 0%. E quando você chega a 0%, meu irmão, aleluia, quem passa a dominar a sua vida, né, é o inimigo da sua e da minha vida. E aí Tiago vai dizer assim no versículo 2: porque se nos vossos ajuntamentos entrar, aleluia, algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sódio de traje, aleluia, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu ficarás aí em pé, ou assentar-te debaixo do meu, aleluia, estrado. Ou seja, porventura não ficaste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ou seja, Tiago está deixando bem claro, meu irmão, aleluia, a acepção de pessoas. Ou seja, se chegar, ele deu um exemplo aqui, aleluia, se chegar uma pessoa na tua casa, aleluia, glórias a Deus, totalmente trajado, ou seja, totalmente no pano, no linho, né, aleluia, glórias a Deus, com bens materiais, né, aqui nós estamos falando dentro da tua casa, dentro do teu lar, mas não é assim, às vezes dentro de igrejas, aleluia, às vezes o irmão está ali buscando a Deus, né, servindo a Deus na humildade, na santidade de Deus, aí às vezes o líder, ele olha para a pessoa que está chegando no pano, né? Chegando totalmente cheio de valores, isso, aquilo, e às vezes dá mais atenção para, aleluia, aquele, mas não dá atenção para o irmãozinho que está ali louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Esse é o exemplo que Tiago está dando aqui, né? E aí ele fala: quando chegares na tua casa alguém, né, bem trajado, ou uma pessoa pobre, ou isso, aquilo, para quem que você vai dar mais atenção, né? Ao olhar de um ser humano, né? Ele vai olhar para aquele que vai te trazer benefício. Ou seja, qual é o benefício que uma pessoa simples, uma pessoa que, aleluia, não tem nada, aleluia, é uma pessoa dependente da outra, qual é o benefício que ela traz? Se a gente olhar para o lado carnal, aleluia, para o lado humano, nós vai ter aquela pessoa como um tropeço, né? Aleluia. Mas quando você olha para uma pessoa trajada, ou seja, com bens materiais, né, que pode te trazer algo em troca, e aí é onde o Tiago está deixando bem claro: não é vós mesmo que tem esses pensamentos, ou seja, não é o ser humano que tem esse pensamento de acepção de pessoas, ou seja, eu vou para o lado de quem me dá mais, quem tem, eu estou junto, mas quem não tem, fica aí, né, como foi dado esse exemplo de Tiago.
né? E aí nós vamos ver no versículo 5, e ouve, meus amados, aleluia. Porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Ou seja, meus irmãos, você, meu amado, se você aleluia, servo do Senhor, você é uma pessoa que glorifica, exalta, busca a Deus, a própria palavra de Deus está dizendo aqui, que você, aleluia, é rico na fé, aleluia, ou seja, você, aleluia, tem tudo, porque a própria palavra de Deus vai dizer, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O mundo, meus irmãos, aleluia, tem atrativo, né? Nós vamos dizer, mas não, Fernando, você quer dizer para mim então que o mundo não tem coisa boa? Tem, o mundo tem coisas boas, né? Coisas boas para que as pessoas fiquem, aleluia, no mundo, né? Outrora você não servia a Deus e você tinha tudo. Agora você passou a servir a Deus e você agora é uma pessoa que tem as necessidades, aleluia. Mas nós vamos entender, meus irmãos, aleluia. Você tinha tudo, mas não era dado aleluia, pelo nosso Deus. Você tinha tudo, mas você adquiria, entrando aspas aqui, ó, você adquiria passando o seu irmão para trás, né, mentindo, né, caluniando. Tudo isso você fazia e adquiria os bens materiais que você, aleluia, tinha tudo isso e era de sobra, né? Mas quando você passou a adorar, a servir a Deus, você deixou todas essas práticas do mundo, você deixou todas essas práticas erradas. E aí, meus irmãos, o certo, aleluia, infelizmente, às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, e a pessoa que não serve a Deus tem, e isso e aquilo. Não vamos olhar, aleluia, para as coisas das pessoas que não servem a Deus, aleluia. Não tenhais inveja do mundo, não tenhais inveja das coisas do mundo, meus irmãos, e de quem serve, aleluia, ao mundo. Vamos ter, aleluia, fé no Deus que pode te dar algo, no Deus que pode, aleluia, te fortalecer, no Deus que pode te dar saúde, porque aleluia, importaria você ter casa, carro, né, mansão, você ter ouro, você não necessita nada deste mundo, mas a tua saúde, infelizmente, você não ter. Quantas pessoas não estão nesse sentido, ou seja, não estão nessa situação? Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho tudo, eu posso comprar tudo, mas não pode comprar saúde. Aleluia. Não pode comprar, aleluia, às vezes, algo que é necessário para que te mantenha vivo, né? Aleluia, glórias a Deus. E outra, e mais ainda, a nossa salvação, ela não é comprada com ouro, prata e nem com nada deste mundo. Aleluia. A nossa salvação, ela é comprada, aleluia, e já foi comprada pelo sangue derramado no Calvário. Aleluia. Mas você sabe o que basta para você, aleluia, e para mim, aleluia, ir morar na glória, ir morar com Cristo? Ou seja, sabe o que basta para mim, para você alcançar a chave, aleluia, do céu? Ou seja, sabe o que basta para mim, para você alcançar, aleluia, a salvação? Basta somente uma coisa, ter fé, aleluia. E fé em quem? Aleluia, fé no dinheiro, fé, aleluia, nas coisas desse mundo? Não. Ter fé, aleluia, no Deus Altíssimo, aquele que enviou o teu Filho unigênito, para quê? Para morar, aleluia, para morrer, aleluia, para fazer, aleluia, a vontade do Pai, para, aleluia, nos dar vida e vida com abundância, aleluia, glórias a Deus. E nada pode, aleluia, dizer ao contrário disso. Só que nós temos que entender, como o Tiago está falando aqui, aleluia, na mensagem, nós temos que apenas, aleluia, ter fé. Aleluia, porque muitas coisas podem acarretar para a sua vida e para a minha vida, mas nada vai impedir, aleluia, a minha fé, aleluia, no Deus Altíssimo. No versículo 6, aleluia, vai dizer assim, ó: mas vós demonstraste pobre, porventura não vos oprimem os ricos? Porventura não vos oprime o rico e não vos arrastam aos tribunais? Aleluia. Porventura não blasfemam eles e bom nome que sobre vós foi invocado?
aleluia, as perguntas de Tiago, né? Aleluia, glórias a Deus. Aí diz assim no versículo 8: todavia se cumprirdes, aleluia, conforme as Escrituras e a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, aleluia. E olha só, mas se fizeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Ou seja, irmãos, todas as vezes que você é tirado, jogado para o escanteio, ou seja, pessoas estão fazendo uso de valores, né? De você, falando de você devido por causa das suas condições sociais, ou falando de você por causa do seu agir, né? Da sua cultura, ou isso, aquilo, desfazendo de você, fazendo acepção de pessoas, eles estão cometendo pecado, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque o próprio Jesus, ele não fez acepção de pessoas, aleluia. É como eu sempre falo, ele poderia muito bem ter vindo em uma carruagem de ouro, ou ele poderia ter vindo muito bem, aleluia, para ser um líder regido com um braço de ferro. Mas o que ele preferiu? Aleluia. Ele preferiu vir, aleluia, nascer em uma manjedoura. Ou seja, ele nasceu em um estábulo, né? E aí foi colocado ali em uma manjedoura, aonde, aleluia, um cesto, né? Ele poderia ter sido colocado, sabe aonde? Em um trono, ou seja, em um lugar onde era só ouro, né? E prata. Mas ele preferiu fazer o quê? Nascer no meio de pessoas simples e humildes. Sabe por quê? Porque ele não faz acepção de pessoa. Ei, quando ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, aleluia, ele não está dizendo uma frase, aleluia, totalmente, sabe, irmãos? Como muitas pessoas entendem. Ele está falando, vinde a mim, mas não todos, né? Eles fazem acepção. Uma coisa eu falo para os irmãos, você quer ver? O maior lugar que faz acepção de pessoas é, às vezes, na casa mesmo do próprio Deus. Porque nós vamos ver que a distinção, né? O tratamento de muitas pessoas é visível dentro, aleluia, no ambiente. Porque Tiago está falando aqui, não está falando somente para as pessoas lá fora, não, pessoas que não conhecem a Deus. Ele está dizendo aqui para as pessoas que conhecem, as pessoas que já que procuram a Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que estão, aleluia, na presença de Deus. Ou seja, como é que eu posso estar na presença de Deus e não olhar meu irmão como a mim mesmo? Aleluia. Porque a própria pessoa diz, a própria palavra de Deus diz que nós temos que olhar nossos irmãos, agir com nossos irmãos, sentir, aleluia, o problema dos nossos irmãos. E muitas pessoas não estão mais, aleluia, tendo essa acessibilidade. Ou seja, o problema do meu irmão é dele e o meu é meu. Ou seja, Deus, abençoa a minha casa, a do meu irmão, o Senhor, se quiser abençoar, abençoa. Não, irmãos, vamos estar sempre buscando um pelos outros, aleluia, não fazendo acepção de pessoas, tanto dentro do nosso lar, ou tanto dentro da igreja, ou tanto dentro do nosso ambiente de serviço, né? Que nós venhamos ser, aleluia, a boca de Deus para aquelas pessoas, ter exemplo de Jesus Cristo, aleluia, o exemplo que Jesus nos deu de humildade, de sabedoria, né? Aleluia, glórias a Deus, foi muito bom, aleluia, glórias a Deus. Ele estava ensinando ali, nós vamos poder ver que os evangelhos, aleluia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e aleluia, glórias a Deus, os evangelhos, né? E João, nós vamos ver que os evangelhos do Senhor foi totalmente um ensinamento para a minha e para a sua vida, né? Nós vamos entender que o Senhor, ele tem, aleluia, palavra de vitória nesses evangelhos para nossas vidas, e ensinamento também, né? Nós vamos ver Jesus ensinando os seus discípulos, que para eles lá naquela época era um ensinamento bem, aleluia, rigoroso, um ensinamento bem para ser atendido ao pé da letra, né? Jesus ensinou, eles não vão poder dizer, né, no arrebatamento, que eles não aprenderam de Cristo, aleluia, acerca de como se comportar e como viver nessa terra.
mas eles vão aprender, eles vão dizer justamente, aleluia, que aprenderam. E eu e você também podemos dizer que nós aprendemos através, aleluia, desta palavra maravilhosa e em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, que nós venhamos, aleluia, estar sempre na dependência do nosso Deus, buscando, irmãos, buscando, sabe, adorando a Ele em espírito e em verdade, né? Podemos estar sempre, aleluia, na presença dEle. Agora são, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus, 11h45, aleluia, e nós estamos aqui, aleluia, nós passamos esta manhã com Cristo, aleluia, glórias a Deus, teve louvor, né, como o nosso pastor Kleber aí, ele entrou, compartilhou, ele teve aí conosco aí, pediu o seu louvor, nós colocamos, e é isso, irmãos, nada vai poder calar a minha voz, aleluia, enquanto eu tiver fôlego de vida, a qual o Senhor não me deu, aleluia, o qual o Senhor me estabeleceu a minha saúde, né, porque outrora Ele permitiu para que eu viesse obter uma doença a qual, se tivesse caracterizado, se tivesse ido mais para frente, hoje eu não poderia nem estar falando, né? Aleluia. Eu fui obtido aí por uma embolia pulmonar, a qual, aleluia, nós sabemos que o pulmão aleluia, é a fonte para que nós venhamos falarmos, ou seja, respirarmos, né? E eu eu tive ali essa embolia pulmonar e eu fiquei muito tempo, né, tendo tratamento, mas o Senhor restabeleceu a minha saúde. Então por quê? Se o Senhor restabeleceu a minha saúde, por que que eu devo ficar de boca fechada, né? Aleluia. Por que que eu devo pregar somente em congregações, ou seja, em quatro paredes? Não, a Bíblia nos diz que nós somos chamados de igreja, e a palavra de Deus ela vai deixar bem clara que a tradução de igreja é justamente lançados para fora, ou seja, lançado quem para fora? Quem é para estar fora da igreja pregando o evangelho e trazendo as pessoas para os braços de Cristo? É eu, você, nós, todos, aleluia, que um dia alcançou esta palavra, que alcançou, aleluia, a chave, aleluia, que é Jesus Cristo, o caminho que é Jesus Cristo, né? A água da vida que é Jesus Cristo, a palavra que é Jesus Cristo, aleluia. Um dia que alguém comeu dessa palavra, um dia que alguém bebeu dessa palavra, pode ter certeza que ela se torna, aleluia, fontes jorrantes, ou seja, uma fonte que transborda para outras pessoas. Nós temos que ser assim, irmãos, aleluia. Nós temos que ser boca de Deus, água transbordante. Através de mim, através de você, pessoas têm que alcançar esta palavra maravilhosa. E não é, aleluia, história não, irmãos, aleluia. Para que hoje eu, você, falássemos que nós servimos a Deus e nós buscamos a Deus e que nós somos salvos. Opa, teve pessoas lá atrás, aleluia, que sacrificaram a sua vida, deram a sua vida, aleluia, em pró, aleluia, deste evangelho. Ou seja, a Bíblia, ela chegou até a mim, a palavra de Deus chegou até você, através, aleluia, de esforço de pessoas que deram, aleluia, o sangue. Para quê? Para que eu e você alcançássemos a nossa, aleluia, salvação. E a salvação, meus irmãos, ela é plena, ela é para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você fique, aleluia, na paz do Senhor Jesus, que o Senhor, ele venha, aleluia, abençoar a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, aleluia, deixar mais um louvor aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, que vai falar sobre, aleluia, o nosso Deus, né? Se eu me humilhar do louvor do Disco Praise em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida e fique com Deus em nome de Jesus.
entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Yeah, yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu